Livro de Levítico, capítulo 23, versículo 10. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de uma forma de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de mim. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus, estatuto por perpétuo, por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Observe bem a palavra do versículo 10, primícias. Vamos agora para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículos 20 ao 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Se você observou os 2 textos que nós lemos, um no Antigo Testamento, em Levítico, outro no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, você vai ver que uma palavra se harmoniza a outra nesses 2 textos, que é a palavra primícias. Em Levítico 23 e 10 você encontra a palavra primícias. No 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 23, você vai encontrar pelo menos 2 vezes a palavra primícias. O que é que essa palavra primícias, que tanto está em Levítico capítulo 23 a partir do versículo 10, como em 1 Coríntios capítulo 15 a partir do versículo 20, tem a ver conosco? Primícias tem tudo a ver conosco, porque primícias é a festa da ressurreição. E se você for observar o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está usando a linguagem de Levítico 23 e 10. Ou seja, Paulo está baseando a sua doutrina de 1 Coríntios 15 em Levítico capítulo 23, verso 10. Porque Paulo, como um bom rabino que era, bom estudioso das Escrituras, ele sabia que o Novo Testamento está revelando realidades ocultas do Antigo Testamento. E nós vamos aprender hoje que ressurreição e primícias estão conectados, é uma festa só. Nós sabemos que nós estamos hoje no dia 16 de Nissan. No dia 14 de Nissan foi a Páscoa, Cristo morreu, foi ressuscitado, foi sepultado no dia 15 de Nissan, na festa dos Pães Asmos, e ele ressuscita no dia 16 de Nissan, exatamente na festa das primícias. Quando você ler o capítulo 23 de Levítico, por exemplo, você vai observar que há uma sequência de 7 festas proféticas, didáticas e que contam a história da nossa redenção, da nossa salvação. E Cristo está em todas elas. Nós não podemos desconectar Cristo de nenhuma dessas 7 festas.
Levítico 23 começa falando da Páscoa. Cristo é o Cordeiro da Páscoa. O sentido da Páscoa é Jesus. Depois que ele fala da Páscoa, em Levítico 23, ele vai falar de pães asmos. Cristo é o pão sem fermento. E depois ele entra na festa de Bicurim, que é a festa das primícias. Cristo é as primícias da ressurreição. Só depois, Deus através de Moisés vai falar de Shavuot, a festa de Pentecostes. Depois ele vai falar da festa das trombetas. E depois ele vai falar da festa de Yom Kippur, para terminar na festa dos tabernáculos. Então veja, uma sequência de 7 festas proféticas, pedagógicas e didáticas que contam a história da nossa ressurreição. Cristo, o Cordeiro que morreu na Páscoa para nos salvar e nos proteger com o seu sangue. Cristo, o pão sem fermento que foi sepultado em Matzot ou em Matzah, para demonstrar que ele é aquele que não tinha contaminação da corrupção, nem no seu corpo físico, nem na sua alma e nem no seu espírito. Cristo, o primeiro molho de cevada movido pelo sacerdote, o que ressuscita na festa das primícias, Bicurim. Cristo, o que envia o Espírito Santo para inaugurar Israel e inaugurar a igreja na festa do Pentecostes. Cristo, o que arrebata a igreja na festa das trombetas, em Yom Teruah. Cristo, o que derramará o Espírito de graça, de súplica e de misericórdia sobre Israel em Yom Kippur. E Cristo, o que virá para estabelecer o seu reino em Sukkot, a festa dos tabernáculos. Então Cristo é a essência das escrituras e das festas proféticas. Agora, Paulo, quando vai escrever 1 Coríntios 15, ele vai usar a linguagem judaica, profética do Antigo Testamento, a linguagem de Levítico, mas ele vai escrever 1 Coríntios, e especificamente o capítulo 15, com 2 objetivos. Primeiro, ele vai fazer uma apologia à ressurreição, ou seja, ele vai fazer uma defesa de fé de que a ressurreição é uma realidade incontestável, sem contradição e insofismável. A ressurreição é a coluna vertebral do cristianismo. Ele vai defender a ressurreição. Ele vai fazer uma apologia à ressurreição, mas ele também vai fazer uma refutação a uma falsa filosofia que estava entrando no meio da igreja, chamada gnosticismo, que dizia que Jesus era um fantasma, e se ele era um fantasma ele não tinha corpo, e se ele não tem corpo ele não ressuscitou. Então Paulo, um dos objetivos de Paulo ao escrever 1 Coríntios é fazer essa defesa e essa refutação, defender a ressurreição e refutar o gnosticismo. Por isso ele vai falar 3 coisas importantes. Ele vai mostrar que sem ressurreição, em primeiro lugar, a nossa fé ela não tem valor. Veja, no versículo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 2, ele diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vos preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então note, se Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo que nós cremos em vão. Se nós cremos em vão, a nossa fé não tem valor nenhum. Segundo, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é sem força. Veja o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a vossa pregação. Se não há ressurreição, nossa fé não tem força. Nós não podemos pregar, porque nós estamos pregando um homem que foi morto e a morte conseguiu vencê-lo. E a morte só consegue vencer aqueles que foram controlados, dominados, infectados pelo pecado. Então a nossa fé, ela seria sem força. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, nossa fé não tem significado. Veja o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A nossa fé não tem significado se não há ressurreição. Por quê? Porque nós permanecemos no nosso pecado. Porque o próprio Paulo diz que Cristo morreu para nos perdoar, mas ressuscitou para nos justificar. A ressurreição significa dizer:
A morte não pôde vencer a Cristo, porque ele não tinha pecado, e como ele não tem pecado, então ele pode perdoar os nossos pecados. Só alguém que vence a morte é porque não pecou, e só alguém que não pecou pode perdoar os nossos pecados. Então eu quero que você saiba, nessa tarde, nessa noite, que a nossa fé, ela tem valor porque Cristo ressuscitou. A nossa fé, ela tem força porque Cristo ressuscitou. E a nossa fé, ela tem significado porque Cristo ressuscitou. Ao longo da história da igreja cristã e do cristianismo, se levantaram inimigos da fé, céticos, incrédulos, que lutam contra a realidade da ressurreição. E durante os séculos, pelo menos 4 argumentos se levantaram para dizer que Cristo não ressuscitou. 4 objeções. A primeira delas é que o corpo de Cristo foi roubado pelos discípulos na cruz. E isso aí é muito claro, está lá em Mateus 28 e 13. Foi isso que os sacerdotes disseram aos soldados que vieram estarrecidos, porque tinham presenciado a pedra se abrir, a ressurreição. E quando eles chegaram, os fariseus, os líderes religiosos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma negociada aqui, a gente vai dar muito dinheiro a vocês, e vocês espalhem a notícia aí entre os judeus, de que vieram de noite os discípulos, roubaram o corpo dele, e a gente vai dar muito dinheiro a vocês. E se isso chegar ao governador, não se preocupe, nós persuadiremos o governador. Agora, deixa eu mostrar a você porque esse argumento não tem fundamento. Primeiro, porque uma guarda romana, e a Bíblia diz que foi uma guarda romana que foi guardar o corpo de Jesus, porque os religiosos estavam preocupados em o corpo desaparecer. Uma guarda romana era composta de 30 homens. Será que 30 homens dormiram de uma vez? Que sonífero é esse que eles tomaram para dormir 30 de uma vez? Segundo, dormir em uma vigília onde se estava guardando um corpo era decretar a sua própria morte. Terceiro, se eles estavam dormindo, como é que eles vão dizer que foi os discípulos que vieram de noite e roubaram porque eles estavam dormindo? Então, esse argumento já foi descartado, impossível. O segundo argumento é que Jesus não morreu. Na cruz ele desmaiou, ele teve uma espécie de desmaio. E esse aí é outro argumento furado. Porque a própria Bíblia diz que o centurião, que era acostumado a ver homem morto na cruz, quando ele ia quebrar as pernas de Jesus, que era o golpe de misericórdia para os crucificados morrerem, que os crucificados morriam, passavam às vezes 7 dias na cruz, e eles ficavam lutando para viver, tentando respirar, e quebravam as pernas para eles perderem a força, o pulmão se contrair e eles morrerem. Mas o centurião, quando olhou, disse: não precisa quebrar as pernas dele, porque eu vejo que ele está morto. E a Bíblia diz que o centurião perfurou o coração de Jesus com a lança, e saiu água e sangue. Aquela água que saiu era exatamente um soro do pericárdio do coração, que quando esse soro sai, se quer dizer que o coração foi rompido. Agora, suponhamos que Jesus continuou ali desmaiado na cruz. Quando ele foi tirado e foi colocado no sepulcro, ele tinha morrido na hora do sepultamento, que ele foi colocado em uma pedra fria. E a ciência já vai dizer que ele ia ter algo chamado sincope, que ia congelar o sangue. Então, se ele desmaiou na cruz, irmãos, o milagre foi maior, porque como é que ele, com mais de 400 cortes no corpo, sem ter comido um dia inteiro, sem ter bebido água, totalmente dilacerado, ia se levantar sozinho, remover aquela pedra que vários homens fortes não conseguiam remover, e sair andando e aparecer o discípulo? O milagre seria maior. Então esse argumento cai por terra também. Cristo ressuscitou. O terceiro argumento que se levanta ao longo da história é que os discípulos tiveram uma alucinação. Eles tiveram uma alucinação, porque eles estavam na expectativa de que Cristo ressuscitou. Esse argumento não tem fundamento, porque pelo contrário, os discípulos duvidaram que ele tinha ressuscitado. Agora, eu pergunto a você: 500 pessoas podem ter uma alucinação só? Vá num hospital psiquiátrico, você vai ver lá que tem uma lá que é Madonna, o outro é Michael Jackson, o outro é Napoleão Bonaparte, o outro é Nero. Cada um tem uma alucinação diferente. Então isso é outro milagre. 500 pessoas todas terem uma alucinação só. De fato, Cristo ressuscitou. E o último argumento, para quem não quer se convencer, dizem que as mulheres erraram o sepulcro. Só que tem um detalhe: só existia um sepulcro no local em que Jesus
foi sepultado. Então, Paulo está dizendo, e ele está escrevendo 1 Coríntios 15 exatamente para argumentar e mostrar que a ressurreição é a mola mestre, a coluna vertebral do cristianismo. O símbolo do cristianismo é uma cruz, tudo bem, mas não é só uma cruz. O símbolo do cristianismo é a sepultura de Cristo vazia. O sepulcro está vazio até hoje e os restos mortais dele não foram encontrados, porque de fato Cristo ressuscitou dos mortos. E hoje nós estamos aqui exatamente comemorando o dia em que ele ressuscitou. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com a festa de primícia? Tudo a ver. Em primeiro lugar, nós vamos observar Levítico 23, verso 14. Havia alguns rituais que eram feitos na festa das primícias. Abra de novo em Levítico capítulo 23. Algumas coisas significativas. Versículo 12 diz assim: no dia imediato ao sábado, que era o domingo, o sacerdote moverá, no dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Primeira coisa que era feita, a primeira oferta de adoração, antes que o sacerdote pegasse aquele molho de cevada e fosse até o templo ou ao tabernáculo e movesse perante o Senhor, é que um cordeiro sem defeito era oferecido. Note que na Páscoa o cordeiro era sacrificado e comido pelos israelitas, mas em primícias o cordeiro era sacrificado em holocausto. Por quê? Porque Cristo é o cordeiro que nos leva a adorar. Holocausto quer dizer subir, elevação. Cristo é o cordeiro que nos leva para perto de Deus, para a sala do trono em adoração. E isso significava dizer que para haver ressurreição tem que haver sacrifício. Para haver primícia, para o molho ser colhido e ser movido diante do Senhor, primeiro um cordeiro tem que ser sacrificado. Só existe ressurreição porque o cordeiro foi à cruz. Mas como eu disse, a história do cristianismo não termina na cruz. Se você anda com Cristo no pescoço, se você tem Cristo crucificado lá na parede, deixa eu te dizer, ele realmente é o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário para nos salvar, mas a cruz está vazia, ele foi sepultado e o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. A segunda coisa que acontecia na época de Cristo é que antes do domingo, do sacerdote pegar o primeiro molho de cevada e mover diante de Deus, o sacerdote ficava 3 dias dentro do templo recluso. Isso fala dos 3 dias que Jesus ficou, o corpo na sepultura e o espírito dele no seio de Abraão, onde ele transporta o seio de Abraão para o terceiro céu, para o paraíso. E o sacerdote ficava 3 dias recluso, e no terceiro dia, que era o domingo, ele exatamente pegava aquele molho, e ele se dirigia ao templo, e ele ia mover aquele molho de cevada diante do Senhor, para que aquele molho de cevada fosse aceito. E uma coisa significativa acontecia, que ele não podia ser tocado. Quando ele saía recluso e ele ia mover diante do Senhor, ele não podia ser tocado. É por isso que Jesus, quando ressuscita, e ele, como Paulo vai dizer, a primícia dos que dormem, eu vou já falar isso para vocês. Quando ele vai ascender ao céu, como a primícia, o primeiro molho, juntamente com aqueles que vão ser a primícia dos que dormem, a Bíblia diz que Maria o encontrou, e quando Maria quis tocá-lo, ele disse: Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, porque ele agora é o sumo sacerdote, que vai mover diante de Deus as primícias da nossa salvação. A quarta coisa importante que acontecia na festa das primícias é que quando o sacerdote movia aquele molho de cevada diante do Senhor, ele estava dizendo o seguinte: o resto da colheita está garantida, a colheita está segura.
E é isso que Paulo vai dizer, queridos. Veja aí, versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 15. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio para o homem, também para o homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua ressurreição. Cristo é a garantia da nossa ressurreição. É por isso que quando Jesus morreu, 4 fenômenos significativos aconteceram. A Bíblia diz primeiro, o véu do templo, que aquele véu que nem 2 touros podia rasgar, nem um par de touros, ele foi rasgado de alto a baixo. Deus estava dizendo, o caminho está aberto, agora é o sacerdócio universal de todos os crentes, todo mundo pode entrar na presença de Deus para adorar. Segundo, a Bíblia diz que as pedras, a terra começou a tremer, significando dizer, a morte dele, o sangue inocente que bate na terra, faz a terra tremer, querendo dizer, ele é aquele que vai trazer revoluções espirituais. Terceiro, as pedras gigantescas, as rochas se fenderam, significando dizer, a morte dele abre tudo, nada pode deter a força da sua morte. Mas a coisa mais significativa que aconteceu naquele dia é que a Bíblia diz que os sepulcros se abriram. Muitos santos que estavam mortos, talvez alguns santos do Antigo Testamento, não sei, diz que quando ele ressuscitou, eles ressuscitaram com Cristo. Então esses são Cristo e as primícias. Cristo ressuscitou, foi entronizado na presença do Pai, levou com ele uma multidão de santos que ressuscitaram com ele também, para dizer assim, eu sou o primeiro molho, aqui comigo vem as primícias, mas o resto da colheita está garantida. Todos aqueles que creem nele têm agora a esperança da ressurreição. Então nós estamos aqui nessa noite para dizer para você, festa das primícias é festa da ressurreição. E aí, depois que as primícias fossem aceitas, algumas coisas iam acontecer, como está escrito em Levítico 23, versículo 14. Primeiro, o povo ia poder comer pão. Antes das primícias serem aceitas, ninguém podia comer pão. Mas depois das primícias aceitas, o povo podia comer pão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que porque Cristo ressuscitou, hoje nós podemos comer o pão da palavra de Deus. Hoje nós estamos nos alimentando aqui do pão, o pão que é a palavra de Deus. O povo podia comer trigo tostado. O que significa para nós? O que tipifica isso? Hoje nós podemos ter uma experiência verdadeira com Cristo vivo, porque o trigo, para ser tostado, primeiro ele tem que ser colhido, e para ser colhido ele tem que ser plantado, e ele tinha que morrer para depois brotar e ressuscitar. Como o grão de trigo, agora não é mais o grão de trigo, é uma espiga de trigo que vai ser tostado para alimentar. E Jesus disse em João 12, 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra, morreu, mas desabrochou, ressuscitou, e por isso nós podemos agora ter comunhão com ele, nos alimentar da sua vida, porque ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Em último lugar, se o molho de trigo, de cevada fosse aceito por Deus, movido, então nós poderíamos comer, os israelitas poderiam comer espigas verdes, que no original é jardim fértil. Isso significa dizer, hoje, por causa da ressurreição de Cristo, Paulo disse em Romanos 8, 23, nós temos as primícias do Espírito em nós, ou seja, o céu está em nós. O Espírito Santo trouxe o céu para dentro de nós, e hoje nós já temos os primeiros frutos, as primícias da vida celestial que Ele nos prometeu. Então nós estamos aqui nessa noite, declarando a você, que esse é o dia da ressurreição, esse é o dia de Bicurim, da festa das primícias, porque Paulo está falando uma sequência de festas aqui, 1 Coríntios 15, primeiro ele vai falar da Páscoa no versículo 3, quando ele diz que Cristo morreu.
Lá no final, no versículo 50, ele vai falar da festa das trombetas, quando ele fala do mistério do último toque do chofar. Mas entre a Páscoa e as trombetas, ele inclui a ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é poderosa, porque ela produz a nossa ressurreição espiritual também. É por isso que Paulo diz aqui, capítulo 15, verso 22: porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos são vivificados. Um dia, se nós não formos arrebatados daqui para lá, nós vamos morrer. E se morrermos com Cristo, nós vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou para nos encontrar com Ele. Mas isso só acontece porque hoje, espiritualmente, nós já fomos vivificados, ressuscitados. Em Adão o nosso espírito morreu, a nossa vida espiritual morreu, mas em Cristo todos nós recebemos vida de novo, a vida celestial, e nós estamos agora vivendo a vida ressurreta nele. E eu termino mostrando para você, queria que você abrisse agora em Marcos, no capítulo 16, eu vou mostrar para você 4 resultados da ressurreição de Cristo na nossa vida. Quatro resultados da ressurreição. Vamos começar do versículo 1. Marcos capítulo 16, começando do versículo 1. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Verso 2. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol. Note bem essa expressão, ao despontar do sol. Isso significa dizer que a ressurreição nos leva para uma nova dimensão, uma dimensão sobrenatural. A ressurreição nos faz entrar em um novo dia. Eu posso imaginar a Maria Madalena dizendo: Salomé, mulher, se ajeita, vamos logo, já antes que amanheça o dia, antes que o sol nasce, a gente tem que ir. E Salomé talvez se atrasou um pouquinho, chamaram Maria, a mãe de Tiago, vamos lá. E as três, a Bíblia diz, quando elas vão andando para a sepultura de Jesus, diz, no primeiro dia da semana, logo ao despontar do sol. Elas não sabiam, mas a noite estava ficando para trás, a noite de desilusão, a noite em que elas viram Cristo, o amado da alma delas, o mestre delas pendurado naquela sexta-feira. Já passaram-se já 3 dias, o sábado já tinha passado, e ele estava... a última visão que elas tinham era de Cristo na cruz, era as trevas cobrindo a terra, mas a Bíblia diz agora que era um novo dia, porque a ressurreição nos leva para um novo dia na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você esteja chorando, a noite talvez chegou na sua vida, e é verdade, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas vem um novo amanhecer, porque Ele ressuscitou, Ele pode enxugar as tuas lágrimas e te levar a uma nova dimensão, a dimensão do sobrenatural. Segundo lugar, a ressurreição de Cristo remove todos os obstáculos. Versículo 4 diz assim, no versículo 3 diz assim: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram a pedra que estava removida, e era uma pedra muito grande, não era uma pedrinha, era uma rocha. Que nós sabemos que o sepulcro era uma caverna daquela época, ninguém era sepultado cavando o chão, era colocado dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, e uma pedra muito grande. E Maria e Madalena ia dizendo para Maria, mãe de Tiago: Maria, mulher, como é que a gente vai remover aquela pedra? Vamos orar para que apareça alguém que nos ajude. Salomé dizendo: eu acho uma hora dessa vai aparecer ninguém. O que é que a gente vai fazer? Como vai ser esse negócio? Porque a pedra é muito grande, a pedra... Elas estavam concentradas na pedra, a preocupação dela era remover a pedra, mas a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida, porque Jesus tinha se levantado dentre os mortos.
E eu acredito que a pedra foi removida por duas coisas. Primeiro, o testemunho de que ele ressuscitou, porque ele não precisava, ele estava no corpo glorificado, ele podia atravessar a pedra. Mas primeiro, o testemunho de que ele tinha ressuscitado. Segundo, as mulheres tinham que entrar lá no sepulcro para conferir que o corpo não estava, e a pedra tinha que ser removida. E eu acredito que quando Jesus ressuscitou, ele mesmo disse: pedra, sai do meio. E a pedra sozinha se removeu, porque não há pedra, não há obstáculo, não há argumento, não há inferno, não há poderes das trevas que pudessem deter Jesus na sepultura, nem a morte pôde prendê-lo. Ele foi arrancado das garras da morte pela ressurreição. E eu quero te dizer, Cristo ressuscitou. Ele pode remover esse obstáculo, essa angústia, essa depressão, essa pedra, essa guerra que você está enfrentando hoje. Ela pode ser removida, os obstáculos podem sair da sua presença, porque Ele ressuscitou e Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Talvez a pedra que esteja na sua vida é um medo, uma angústia. Talvez você esteja entrando em pânico. Acalme-se, Cristo ressuscitou. Só com estalar de dedo Ele pode remover esse obstáculo da sua vida. Creia nele. Em terceiro lugar, a ressurreição traz o céu à terra. Veja o que diz o versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpresas e atemorizadas. Quem era esse jovem? Nada mais, nada menos que um anjo. Porque quando Jesus ressuscitou, os anjos vieram testemunhar a sua ressurreição. Os anjos sempre estiveram com Jesus, não é? Quando ele nasceu, foi um anjo que veio anunciar a sua concepção. Quando José queria abandonar Maria, foi um anjo que apareceu a ele no sonho e revelou-se. Quando ele nasceu, uma milícia de anjos vieram para cantar e declarar que ele era o Salvador. Quando ele estava no deserto sendo tentado por Satanás, foi um anjo que apareceu para alimentá-lo. No Getsemane, quando o seu suor se transforma em gota de sangue, um anjo o confortava. A Bíblia diz que quando ele foi assunto aos céus, dois anjos apareceram e disseram: varões galileus, o que vocês estão olhando assim para cima? Esse Jesus ia voltar. E a Bíblia diz que ele voltará com milhões e milhares e miríades de anjos. E quando ele ressuscitou, os anjos vieram também para testificar e para dizer que ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou agora, há uma conexão entre os céus e a terra. Por causa da ressurreição, os anjos promovem livramento, os anjos são despachados para servir a igreja, os anjos liberam o poder de Deus através muitas vezes de curas. Às vezes o anjo toca a pessoa e a pessoa é curada. Porque a ressurreição faz uma conexão entre os céus e a terra. Os céus e a terra podem se encontrar. Céus e terra podem se encontrar. É por isso que as pessoas antigamente cantavam: eu não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, eu só sei que em algum lugar na dimensão da eternidade nós nos encontramos, porque a ressurreição abriu a porta para que o poder de Deus fosse liberado. O anjo estava lá, sentado na pedra, resplandecente. E quando as mulheres chegavam lá, o anjo lá bem sentado, e as mulheres chegaram atemorizadas. E o anjo disse: vocês estão procurando o quê? Jesus de Nazaré? Vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, podem voltar e anunciar aos seus discípulos: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Em último lugar, a ressurreição reabilita o discípulo que se auto-exclui. Onde está isso, pastor? Versículo 7. O anjo apareceu a elas, disse: vocês estão buscando Jesus, foi crucificado. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vá, diga aos discípulos que ele ressuscitou. Aí o anjo faz uma ressalva aqui no versículo 7 e diz: dizer aos seus discípulos, e o anjo aí especifica um discípulo aí, e a Pedro, que vá diante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. E a Pedro? Por que a Pedro? Vai dizer aos discípulos, todos eram discípulos. Judas já tinha morrido,
mas os 11 eram todos discípulos ainda. Mas ele dizia a Pedro, sabe por quê? Pedro não estava se sentindo mais discípulo, porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Pedro tinha se auto-excluído do colégio apostólico. Pedro estava com um complexo de culpa terrível. Pedro estava dizendo: não tenho mais condições de ser discípulo. Eu neguei ele 3 vezes. Mas eu acredito que quando Maria chega, Maria Madalena, Salomé, Maria, Tiago, Pedro, Tiago, João, olha, Jesus apareceu. E ele disse, e Pedro, ele mandou dizer a você que vá para Galiléia, que vai lhe encontrar lá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, você deixou de ser discípulo, mas eu não deixei de ser seu mestre. Pedro, eu ainda considero você como meu discípulo. Pedro, eu ainda reabilito você. Eu coloco você dentro do contexto do colégio apostólico. Pedro, eu ainda me lembro de você. Pedro, a sua negativa para comigo não mudou nada de mim para com você. E ele reabilita o discípulo que se auto-exclui, porque a ressurreição é para nos reabilitar. Talvez você esteja aí, tenha negado Jesus com a sua vida, tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você não se sinta mais amado por Cristo. Talvez você esteja com um complexo de culpa terrível, achando que Ele não te quer mais. Mas eu quero te dizer, Ele já ressuscitou. E assim como Ele disse: vai dizer o meu discípulo a Pedro, Ele diz: vai dizer a André, vai dizer a João, vai dizer a Antônio, vai dizer a Maria, vai e dizer a esse discípulo que se auto-excluiu, que eu ressuscitei. Eu quero que você saiba, hoje nós estamos aqui comemorando a festa da ressurreição. Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Cristo ressuscitou, a nossa fé tem força. Cristo ressuscitou, a nossa fé tem significado. Nós não servimos a um homem moribundo pendurado na cruz, um defunto. Não, nós servimos aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá, e vive e reina pelos séculos de séculos. Amém.